A palavra de Deus em Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte, jamais falte, sobre a tua cabeça o óleo. Meu irmão, a palavra, quando nós falamos sobre santidade, é um tema delicado e talvez difícil de muitas pessoas entenderem. Porque quando nós falamos em santidade, nós falamos estar próximo a Deus, estar de acordo à vontade de Deus, estar preparados ao encontro do nosso Senhor. E nós podemos ver em Gênesis, capítulo número 3, versículo 7, quando o homem cai no pecado, quando Adão e Eva pecaram, a palavra diz que eles viram, entenderam que estavam nus. Então eles fizeram aventais. Eles fizeram aventais com folhas de figueira para esconder a sua nudez. Quando eles sentiram, quando eles perceberam que estavam no pecado, eles quiseram se esconder. E é natural que o homem se esconda e tenta esconder o seu próprio pecado, porque ele sabe que Deus está vendo todas as coisas. Adão e Eva, eles sabiam da presença do Senhor, que se aproximavam e conversavam com ele, com Adão, mas ele se escondeu de Deus, sabendo que Deus foi o visitar, e ele tentou fugir, ele se cobriu, porque entendeu que estava no pecado. Muitas vezes nós não entendemos que estamos no pecado e continuamos no pecado. Mas muitas vezes nós maquiamos o pecado e colocamos sobre o nosso pecado um avental. Então Deus, vendo que Adão e Eva estavam no pecado, e eles tinham feito aventais, Deus resolveu então cobri-los com uma túnica, cobriu-os com um manto. Isso, quando Deus fez esta circunstância, ele fez esta túnica, houve a primeira morte. A primeira morte ali no Éden de um animal. E Deus pegou a pele daquele animal e fez aquela túnica. Aquele animal foi sacrificado, mostrando que contra a nudez do pecado, somente Cristo pode se tornar o nosso manto de justiça. Quando Deus sacrificou um animal e vestiu o homem, ele disse que naquele momento não era suficiente para esconder, para limpar o teu pecado, apenas o avental, como nós fazemos muitas vezes. Mas Deus quis mostrar para nós que nós devemos estar totalmente cobertos pelo sangue de Cristo. Por isso foi necessário o sacrifício, por isso Jesus se entregou na cruz e fez um manto e cobriu com uma túnica todo o corpo. O pecado, ele tem que ser limpo totalmente. Ele não tem que ser maquiado. E para nós termos a santidade, nós não devemos ter pecado e nem muito menos maquiar o pecado, tentar esconder. Ter o pecado oculto e achar que aquilo, eu usar um avental, ir para a igreja e achar que está tudo certo. Mas tudo está diante dos olhos de Deus, porque quando Adão e Eva se colocaram diante de Deus, quando Deus os viu, eles estavam com aventais. E não era natural daquela época, daquele momento, do homem estar com avental, porque eles estavam no pecado e perceberam. A nossa vida é um altar. Eu sou um altar diante de Deus. Você é um altar diante de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Você é um altar? Pergunta para o teu irmão, você é um altar? Eu sou um altar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que todo altar requer um sacrifício. Você pode dizer isso para o teu irmão? Todo altar requer um sacrifício. Senão, não é um altar. Você entendeu isso, meu irmão? Se você é um altar diante de Deus, você precisa se sacrificar de todo o pecado, eliminar todo o pecado da tua vida. Senão você não é um altar diante de Deus. Não adianta se esconder atrás de um avental. Você tem que estar coberto com as vestes do Cordeiro.
O sangue que foi derramado do Cordeiro para eliminar todo o pecado. E nesta noite nós estaremos celebrando a morte de Jesus, mas estaremos celebrando a vida dele. Estaremos lembrando a morte, celebrando a vida dele, a ressurreição dele. Quando Deus, lá em Êxodo 28, 39, ele mandou separar o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele mandou que Arão e os seus filhos fossem consagrados como sacerdotes. E quando eles foram consagrados a sacerdotes, eles não poderiam fazer nenhuma outra atividade secular. Você é sacerdote. A palavra de Deus fala que nós somos nação santa. Somos sacerdotes, propriedades exclusivas do Senhor. E para ser um sacerdote você precisa ser separado. Você precisa não exercer o que o mundo exerce. E isso exigia, para que essas pessoas que eram sacerdotes e sumo sacerdote, era uma exigência, era atribuição daquela função, que eles fossem separadas e que eles deveriam se vestir de trajes santos. Ou seja, quando um homem, uma mulher é um sacerdote, é separado, tem que ser característica dele, tem que ser atribuição dele, ser diferenciado nesta terra. Você é diferenciado nesta terra. Você é uma diferenciada nesta terra. Certa vez Jesus disse: vós sois sal da terra e luz do mundo. Jesus disse que você é um diferente desta terra, que nós não devemos ser iguais a este mundo, mas que nós devemos ser diferentes. O ambiente onde estamos será sempre igual ao nosso estado. Se somos santos, o ambiente será cheio da glória de Deus. Ou então, se nós não formos santos, não adianta eu vir aqui, subir e querer que a presença de Deus se revele, se eu não tenho santidade diante de Deus. É necessário que nós tenhamos uma vida separada, santificada e preparada para poder ver a glória de Deus. Porque se você quer chegar no altar e você quer encontrar glória, se você quer receber bênção, se você quer ver a glória do Senhor se manifestar sobre o altar, sobre a arca da aliança, você quer ver a presença de Deus e o Senhor te alcançar, você precisa ser santo para estar na presença de Deus. O sacerdote também usava, põe para mim o vídeo. Enquanto eu vou estar falando, vai estar mostrando as vestes do sacerdote e do sumo sacerdote, para que você possa entender. A túnica branca, em Êxodo 28, 4 e o 39, 7, fala que o sacerdote ele usava uma túnica branca, cobrindo os braços e as pernas. E ele se vestia, isso depois de se lavar. Ele também usava um calção de linho e uma túnica de linho branco bordada. Essa também era usada pelos sacerdotes, símbolo para os crentes de justiça, que somente é obtida pelo revestimento da pureza de Cristo. Então, não adianta eu usar uma roupa nova, não adianta eu estar com um manto, com uma túnica branca, mas eu não me lavar, eu não estar limpo, não estiver purificado para usar esta túnica. Porque se eu estiver com o meu corpo sujo, com um odor neste corpo, se eu não me lavar e colocar esta túnica, do que me adianta eu estar com uma túnica branca, se eu não posso nem me aproximar das pessoas, porque eu não estou limpo? Santidade requer limpeza. Santidade requer vestes limpas, corpo limpo, tanto por dentro como por fora. Também havia o manto do éfode, que fala lá em Êxodo 28, versículo 31 ao 35. Sobre a túnica estava o manto do éfode,
No caso isto do sumo sacerdote, os sacerdotes já não usavam esta. Era colocado um manto chamado manto do éfode. Palavra hebraica que significa cobertura. Precisamos estar cobertos diante de Deus. Feita num tecido azul sem manga, em sua orla era bordada figuras de romãs, em fios de tecido azul, púrpura e carmesim. E havia campainhas de ouro puro que tinham enquanto o sacerdote se movimentava no santuário. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Sem cobertura espiritual, não podemos enfrentar a batalha. Não adianta você achar que você tem autossuficiência, porque eu preciso de você, porque você precisa de mim. A palavra de Deus fala, orai uns pelos outros. A palavra de Deus fala que nós precisamos estar cobertos. É isso que acontecia ali com o sumo sacerdote. Ele estava coberto, havia uma cobertura, e eu e você precisamos ter uma cobertura espiritual. Por isso que é necessário que você esteja sempre na presença do Senhor. Sem uma cobertura espiritual não podemos enfrentar esta batalha. Também havia, sobre o manto do sumo sacerdote, 2 pedras de ônix. Em cada lado havia uma ombreira com uma pedra de ônix. Em cada uma das pedras foi gravado o nome das 6 tribos de Israel. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali de um lado, e de outro Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. No peitoral, o éfode sustentava uma espécie de bolsa quadrada, como você pode ver ali. E nesta bolsa, que era chamada de peitoral do juízo, ele era feito do mesmo material que o do éfode. É ligado por um conjunto de cadeias douradas nos olhais de ouro das ombreiras, que fica na parte superior. E por um cordão de pano azul na parte inferior, que era amarrado ao cinto. Nesse peitoral, como você pode ver, havia 12 pedras. Nós estamos, veja só, meu irmão, a revelação que Deus está nos dando. Haviam 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote. Nós estamos na campanha das 12 pedras da restauração. O Senhor, Ele tem algo conosco. Ele tem algo contigo, Ele tem algo comigo. Ele tem algo para tratar sobre as nossas vidas. E santidade requer que você tenha essas 12 pedras muito bem alinhadas, muito bem desenhadas, muito bem entendidas sobre a sua vida. Então não adianta eu ser apenas santo e não ter as outras partes. Não estar restaurado por totalmente. Nessas 12 pedras, sobre o peitoral havia 4 fileiras. Você pode ver que nas nossas pedras estamos na segunda fileira, que está aqui ao chão. E cada fileira haviam 3 pedras. Eram pedras preciosas, que eram presas com garrinhas de ouro, né? E nessas pedras estavam esculpidas o nome de cada uma das tribos de Israel. Deus, Ele sabe quanto você é precioso para Ele. Deus sabe o quanto você é preciosa para Ele. Por isso o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Por isso Deus tem tomado de uma forma tão especial, por mim e por você, que você é um tesouro para Deus. De tantas pedras, eu estava meditando e olhando, cada pedra preciosa, que hoje, muitas vezes a gente nem sabe que pedras que eram essas, hoje a gente nem conhece pedras. Por exemplo, eu posso falar o nome das 12: sárdio, topázio, curbúnculo, esmeralda, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, turquesa, sardônica e jaspe. De todas as pedras, Deus se preocupa com você. A pedra mais importante, a mais preciosa para Ele, é a tua vida, meu irmão. Mas para você ser uma pedra preciosa requer santidade. Essas pedras estavam continuamente diante do Senhor.
Há uma lista similar em Apocalipse 21, 19 ao 20, que fala sobre as pedras preciosas, que onde estão fundamentada a Nova Jerusalém. Veja que essas pedras estavam diante do Senhor continuamente. E como você e eu somos preciosos ao Senhor, como nós somos como pedras na presença do Senhor, nós temos que dar continuidade. Não ser só um pouquinho. Não apenas nos cultos de Santa Ceia, que nós vemos o derramar do Espírito Santo, as pessoas se derramando, se entregando, com o coração aberto, rasgado na presença de Deus, prontas para louvar e adorar, e choram, e clamam, e falam em línguas. Mas essa intensidade tem que haver frequentemente, continuamente. A palavra fala que essas pedras, elas estavam na presença de Deus continuamente. Urim e o Tumim. Êxodo 28, versículo 30. Dentro do peitoral, onde estavam as 12 pedras, que era uma espécie de bolsa. Quando o peitoral ele foi feito em duas partes, foram unidas, e ali foram pregadas as pedras. E ele era como uma espécie de uma bolsa. E nessa bolsa ficavam duas pedras. E não se sabe ao certo que tipo de pedras que eram elas. Mas os seus nomes significavam luzes e perfeições. A luz sempre está à vista de todos, para que vejam a perfeição que está em nossa essência. Então, meu irmão, a luz ela não fica escondida debaixo de uma mesa fechada. Ela não fica escondida em algum lugar onde não se pode ver. Pelo contrário, ela fica no lugar mais alto, para que as pessoas possam ver. Então, se eu e você somos luzes, nós temos que mostrar a nossa perfeição. Nós temos que brilhar neste mundo. Temos que ser luzes sempre. Meu irmão, você tem que ficar exposto. As pessoas têm que olhar para você e dizer: ali vai um cristão, ali vai um crente, ali vai um homem que eu tenho que temer, porque aquele homem ali levanta a mão e acontece. As pessoas têm que olhar para você e ver a luz de Cristo em você. E eu quero te dizer uma coisa, que talvez você vai falar assim: poxa, mas é praticamente impossível, Eduardo, ser perfeito. Mas nós temos que buscar a perfeição, porque Cristo foi santo nesta terra. E Ele mostrou que é possível sim ser santo nesta terra, porque Ele se fez carne, Ele se fez homem como eu e você, provando que é possível. Ele sentiu as mesmas dores, ele sofreu as mesmas tentações, mostrando para cada um de nós que sim, é possível eu vencer, eu consigo vencer. Você consegue vencer esta batalha, porque Cristo provou que sendo homem foi vencedor. Voltando para as vestes do sacerdote, havia também a mitra e a lâmina de ouro. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes usavam ao redor da cabeça uma mitra, ou um turbante, em rolos de linho fino, branco, né? E apenas na mitra do sumo sacerdote havia uma lâmina, e ao redor da sua base, presa por uma tira azul, onde estava gravada a inscrição: Santidade ao Senhor. Meu irmão, que esteja estampado em sua testa: Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Deus nos chamou para a sua graça e nos fez reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6 diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, poder e para todos sempre. Amém. Então, meu irmão, você é sacerdote de Deus. Tem que estar estampado em você santidade ao Senhor. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Glória a Deus. Para ser rei e sacerdote,
nós devemos santidade ao Senhor. Somente assim nós alcançaremos a coroa de vitória. Meu irmão, não adianta você achar que viver um pouquinho só de santidade você vai alcançar a sua coroa de vitória. Apocalipse 3 fala, ou seja quente ou seja frio, porque se você for morno, será vomitado por Deus. É isso que a palavra fala. Mas prefiro eu ser quente. Prefira ser quente. Prefira ser santo diante de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mesmo eu sendo falho, mesmo nós sendo pecadores, Deus nos dá vestes novas. E Deus, Ele te dá hoje vestes novas. E Ele te dá a oportunidade de você ser renovado. Porque nós estamos numa campanha de restauração. E Deus quer restaurar a santidade nesta igreja. E Ele quer começar por cada um de nós. Quer começar por mim e por você. E Ele diz para você, hoje te darei vestes novas. Um dia o filho pródigo voltou para o lar. Ele era um pecador, ele errou. Mas quando ele voltou à casa do pai, o pai abriu os braços, colocou vestes novas nele e falou, venha celebrar comigo. Hoje o pai te chama, ele coloca vestes novas em você e diz, venha, celebremos juntos. Glória a Deus, aleluia. O cego Bartimeu foi um que quando ouviu falar do Senhor, lá em Marcos 10, capítulo 10, versículo 46 até o 52, conta que quando o cego ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele começou a clamar e as pessoas começaram a falar, sai daí, para, ele não vai te ouvir, ele está longe, mas ele continuou a insistir. Quero te dizer uma coisa, para você vestir vestes novas, você tem que insistir, tem que permanecer, não tem que olhar para trás, mas tem que continuar. Porque por mais que pareça que o Senhor está longe de você, por mais que pareça que a multidão vai te impedir de alcançar a sua glória, de alcançar a sua graça, de alcançar a sua vitória, por mais que a multidão esteja tampando, que esteja te impedindo, permaneça, continue, porque o Senhor ouviu a voz do Bartimeu, e o Senhor ouve o seu clamor, e quando Bartimeu, ele escutou que o Senhor Jesus o chamou, ele pegou a sua capa, atirou longe, e falou, pecado, sai de mim, agora eu vou com Cristo, agora eu vou ver o que Deus quer que eu veja, agora eu vou adorar o meu Deus. Bartimeu, ele entendeu na hora que o Senhor o chamou, pecado, fique de lado. Vestes sujas, fique para trás. Zacarias 3, se você puder abrir para mim, capítulo 3 de Zacarias, do verso 1 ao 8, já estou terminando. Fala da visão que Zacarias teve sobre o sacerdote que estava sujo. Zacarias 3, do verso 1 ao 8. Que diz assim: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor e de Satanás à sua direita, para acusá-lo. O inimigo sempre vai acusar, meu irmão. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém, o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado, e coloquei vestes nobres sobre você. E disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Coloquem o turbante nele. Colocaram o turbante nele e o vestiram. Enquanto o anjo do Senhor observava, o anjo do Senhor exortou, ensinou a Josué, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos. O anjo do Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você, igreja, está dizendo para cada um de nós: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus prefeitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. Eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, o sumo sacerdote Josué e os seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão. Vou trazer o meu servo renovo. O Senhor trará renovo a cada um de nós. O Senhor trará restauração sobre esta pedra da santidade, sobre a nossa vida. Mas existe uma condição, uma conjugação condicional. Se você quiser, meu irmão, depende de uma condição: se você obedecer. Então ouça o que o Espírito tem falado às igrejas. Ouça, meu irmão. Jesus disse, lá em Mateus 9,16, que o remendo novo, ele não pode ser colocado em veste velha. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornará pior o rasgo. Toma cuidado, meu irmão. Não tenta remendar, não tenta começar um pedacinho de você ser novo, ser santo, seja por completo. Porque se você achar que você está se enganando, que você está enganando pessoas e está enganando a Deus, o seu tombo pode ser pior. Mas o Senhor, Ele fala, seja por inteiro. E o Senhor, Ele dá vestes de libertação. Ele dá vestes de libertação e Ele quer nos libertar do pecado. Ele quer que nós retornemos à santidade. Quando Josué ele foi liberto do calabouço, que ele estava preso, ele teve que trocar a roupa dele, para ele poder se colocar diante da presença de Faraó. Meu irmão, Deus vai tirar você deste calabouço. Deus vai tirar desse buraco. Deus vai tirar desse lamaçal, dessa sujeira toda, para você se colocar na presença do Rei. Para você estar diante da presença do Rei. Na Bíblia, as vestes alvas representam os nossos atos de justiça, que eles só podem ser realizados através do poder do Espírito Santo. E dessa forma o Espírito Santo nos habilita para que nós possamos realizar obras que manifestem pureza e que venham glorificar o nome do Senhor, e não a nós mesmos. Meu irmão, você tem o direito de levantar as suas mãos, repreender o inimigo. Você tem o direito de levantar as suas mãos e profetizar a cura. Você tem o direito de levantar as suas mãos e dizer que seja assim no nome do Senhor, mas que você seja santo diante de Deus. Porque se você não estiver santo diante de Deus, não vai adiantar. Não é mágica, é santidade. Para a gente encerrar, quero falar sobre as vestes para a borda do Cordeiro. Cantares 5, do versículo 2 ao 8, fala que a igreja se prepara para o evento mais importante de sua existência. A igreja está preparada para o encontro com o seu noivo em glória, para a comemoração da borda do Cordeiro. Nós estamos esperando a vinda do Senhor. E nós não podemos se descuidar como a noiva de Cantares que se descuidou. Ela tirou as suas vestes, estava com sono, tirou as suas vestes. E quando ela achou que o tempo estava ruim lá fora, ela pegou, você pode ler lá em Cantares 5, o versículo 2 ao 8. Mostra isso. Que quando ela tirou as vestes, o noivo chegou. E como que ela se apresenta diante do noivo? Despreparada. Igreja, chegou a hora de nós nos prepararmos, porque o noivo está às portas e ele está batendo. Ele está batendo, ele está perto.
E quando o noivo voltar, nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Queira estar preparado. Não esteja como a noiva de Cantares, mas esteja pronto para quando o Senhor chegar, você ouvir o teu nome. O Senhor, Ele vai dizer o teu nome lá do alto dos céus. Os céus irão se abrir. O Senhor descerá e chamará o teu nome. Mas só aquele que estiver santo e puro, este sim ouvirá o Senhor. Aquele que estiver em santidade, que estiver andando em santidade, esse sim ouvirá o seu noivo chamar.